Olá, hoje estamos iniciando um projeto novo, que é o podcast do Dr. Roger Berçot. Nós somos iniciantes nisso, então provavelmente a gente vai cometer algum erro, alguma coisa, mas tudo bem. Nosso intuito aqui é informar você, mulher que tem endometriose, que conhece alguém que tem essa doença, que nós chamamos a doença do século, né, para as mulheres. Então, vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre quem é o Roger, quem é o Dr. Roger, a formação dele, o que é endometriose. E vamos lá então. Olá, doutor. Tudo bom? Olá. A gente teve a ideia, como a Ju falou, de criar esse acesso de informação, porque chegam muitas pessoas com dúvidas pela internet, com dúvidas pelos sites de... Como que é o nome daquilo lá que eu esqueci? Instagram, como é que se chama? Pelas redes sociais? Pelas redes sociais. E eu acho que o podcast é mais uma oportunidade das pessoas poderem ter um acesso à informação, e a gente pretende ter gravações continuadas e tentando trazer o máximo de informação possível para as pessoas. Acho que cabe aqui eu me apresentar. Eu sou Roger Berçot, eu sou natural do Rio Grande do Sul, já moro aqui em Santa Catarina há um pouco mais de 20 anos. Me dedico a cirurgias pélvicas e a endometriose já há alguns anos, e com uma dedicação quase que exclusiva à endometriose nos últimos 5, 6 anos. A minha formação, fiz a faculdade na Federal de Pelotas, cirurgia geral na Federal de Pelotas e pós-graduação em cirurgia oncológica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Isso me habilitou a fazer cirurgias de grau de dificuldade mais elevado, que as cirurgias oncológicas são. E na minha formação a gente teve bastante experiência com cirurgias do trato reprodutor feminino. Então, com isso, a endometriose está diretamente relacionada a isso, embora não tenha nada a ver com câncer, mas os acometimentos dos órgãos podem ser muito parecidos com a doença chamada câncer. Então, isso me habilitou a fazer uma cirurgia, que hoje é uma cirurgia que tem muita necessidade, muitos pacientes estão fazendo diagnóstico, ainda bem, né, porque é uma doença que já existe há muitos e muitos anos, só que o diagnóstico ainda era precário. Então vamos começar falando sobre o que é a endometriose, essa doença que acomete 10% da população feminina na idade fértil. Então, se você puder trazer um resumo do que é essa doença, a gente também vai colocar aqui atrás uma imagem para mostrar como podem ficar os focos, enfim. Bom, a endometriose, ela é uma doença ainda de diagnóstico um pouco difícil, porque precisa realmente de um serviço de imagem que tenha uma vivência muito grande para poder fazer o diagnóstico, que basicamente o diagnóstico é feito por imagem. Essa doença, ela é caracterizada pelo quê? Pelo tecido que originalmente é para estar dentro do útero, chamado de endométrio, que é a camada mais interna do útero. Por algum motivo, ele se encontra fora desse órgão, porque dentro do útero, no local dele, ele não é considerado doença. Mas quando esse tecido ele está fora do útero, podendo estar, como tem a figura aqui mostrando que ele pode estar na superfície do útero, na superfície do ovário, na trompa, ou até mesmo na camada interna do útero, entre outros órgãos, sempre vai ser considerado doença. E aí as manifestações são as mais diversas possíveis. E quais são as formas de tratamento dessa doença? A gente sabe que existe o tratamento medicamentoso, mas também há cirurgia. Do teu ponto de vista, o que traz mais qualidade de vida para a mulher? Qual é o tratamento do teu ponto de vista? Claro que cada paciente opta por uma forma, mas se você puder trazer um resumo de como é feito cada um deles e o que tu acha que trará mais qualidade de vida a longo prazo, enfim. A doença, ela vai se manifestar por dor, infertilidade, alterações na região pélvica. A gente sempre fala para o paciente que, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, esse paciente muito provavelmente vai acabar sendo operado.
mas a decisão por tratamento cirúrgico, ela passa por uma série de fatores. Então, não é sinônimo do paciente ter endometriose que ele já tem que estar pensando em ser operado. Então, é uma decisão a ser tomada junto com o seu médico, com alguns outros critérios que têm a ver com tratamento medicamentoso, com o resultado bom ou não, com a tolerância ao remédio. Então, como a Ju falou, o que são os tratamentos para endometriose? Ele passa por bloqueio da função ovariana, porque o tecido endometrial ele vai responder ao estímulo do ovário, então o ovário produz hormônios e esses hormônios é que vão estimular o endométrio a crescer. Se eu conseguir bloquear a função ovariana, essa doença ela vai parar de progredir. Isso, em tese, é ótimo, mas nem todos os pacientes conseguem isso. Então, tem alguns pacientes que não toleram a medicação, tem pacientes que têm a ideia de gestar. Então, esse remédio, uma vez que ele vai impedir essa função ovariana, ele também automaticamente vai impedir que a pessoa consiga engravidar. Então, a decisão entre tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico, ou a combinação deles é muito peculiar de cada paciente e do que o paciente tem de intenção naquele momento. E como é feita a cirurgia? Se você puder nos explicar se ela é uma cirurgia aberta, por vídeo, quanto tempo demora a cirurgia? Se todo mundo fica um pouco nervoso quando esse é o assunto. A questão da anestesia, como ela é feita, um resumo de tudo para que o paciente fique mais tranquilo na realização dessa forma de tratamento, então. Falando sobre as cirurgias especificamente, que é a principal parte que eu atuo, a cirurgia ela pode variar de tempo, principalmente dependendo do grau de dificuldade que o paciente vai ter de doença naquele momento. A cirurgia é sempre feita por videolaparoscopia, tá? É uma cirurgia que não é aceita, não é preconizada fazer de outra forma. A cirurgia sempre visa a remoção de todos os focos visíveis. Então, o porquê de fazer por laparoscopia? Porque esses focos visíveis à laparoscopia, eles são muito mais fáceis de identificar, porque esse procedimento, quando é feito por laparoscopia, que é a introdução daquela câmera, que é operado com auxílio de uma torre onde tem um monitor de vídeo, esse procedimento ele consegue aumentar a imagem mais próximo a 10 vezes. Então, com isso, eu consigo enxergar pequenos pontos que a olho nu provavelmente eu não vou enxergar. Então, a cirurgia visa sempre a remoção dos focos. A gente sempre frisa bem que não se preconiza, não se indica a cauterização de focos, tá? Porque a cauterização ela só em situações muito específicas, onde a doença é muito superficial, que a gente faz, porque caso contrário, sempre a remoção é o tratamento. Como a Ju perguntou sobre o tempo cirúrgico é infelizmente variável, mas claro que a gente já consegue ter uma previsão com um exame de imagem confiável, e tem pacientes que a gente leva 1h30, pacientes que levam 2h30, pacientes que levam 4 horas de cirurgia ou mais. Então vai depender muito do grau de comprometimento de doença que o paciente tem. A anestesia sempre é anestesia geral, tá? Mas até a gente tenta falar para os pacientes que a anestesia, embora ela tenha um estigma, mas a anestesia é uma das especialidades que é extremamente avançado, o material usado, os monitores, é tudo muito, muito de precisão, de muita qualidade. Então, são cirurgias feitas com uma equipe anestésica que tem uma qualidade, um conhecimento muito grande, que realizam cirurgias cardíacas, inclusive, então são pessoas de alto gabarito. E quais são os locais dentro da nossa pelve que a endometriose mais acomete? Enfim, nós sabemos que pode acometer intestino, ureter, as trompas, enfim. Quais são os locais mais comuns dela estar também? Eu acho que na próxima imagem a gente consegue ver um pouco melhor esses locais. Se tu puder explicar para nós também. A doença, ela, por ser uma doença que é originária do útero, ela mais frequentemente acomete os tecidos que são muito próximos ao útero, tá? Então, é muito comum tu ter doença na própria musculatura do útero, que chama adenomiose, que é um tipo de endometriose. É muito comum tu ter na superfície do útero,
e muito comum tu ter endometriose nos tecidos de fixação do útero, que são chamados ligamentos. Então, o paciente, a grande maioria das vezes, o paciente tem adenomiose em graus variados, geralmente leve a moderado. É bem comum o paciente ter doença nos ligamentos que fixam o útero, a parte posterior do corpo, que chama o sacro. Então, é o ligamento útero-sacro, é bem comum de ter doença nesse local. E por ser um tecido de fixação, em qualquer situação onde tem a mobilização do útero, é comum o paciente ter mais dor ou ter desencadeado a sua dor por essa situação. Então, pacientes quando menstruam, eles relatam que eles tomavam anticoncepcional e aí por algum motivo eles pararam e a dor deles aumentou muito, porque o paciente vai menstruar mais, ou enfim, o paciente tomava anticoncepcional ininterrupto para não menstruar, e no momento que ele começa a voltar a menstruar normalmente, ele começa a ter dor. O paciente no ato sexual é comum relatar dor, e é bem comum também o paciente, uma situação bem que chama bastante atenção, é o paciente ter muitas queixas de alterações urinárias que são compatíveis com infecção urinária, só que o paciente nunca tem infecção diagnosticada pelo exame de urina. Então, é um paciente que tem toda a clínica de infecção, porém ele não tem bactéria. Então, é uma infecção que não existe bactéria, ou seja, não há infecção. Muito provavelmente esse paciente está relacionado à endometriose. E sobre o endometrioma, ele também é uma endometriose? Como é isso? E tem risco de romper? O endometrioma, ele é uma das manifestações ou um dos locais onde o endométrio pode estar localizado anomalamente. Então, como eu falei antes, ele pode estar dentro da camada do útero e é chamado de adenomiose. É só um nome diferente para definir a localização da endometriose. Ele pode estar na superfície. No caso, também é um tipo de endometriose, o endometrioma. Isso então, bem como a adenomiose, também é a endometriose, mas numa localização diferente. Então, para ficar mais entendido, o endometrioma é quando tu tem o tecido endometrial dentro do ovário, tá? O adenomioma é quando tu tem o tecido endometrial dentro da camada muscular do útero. E em qualquer outra localização que tu tiver o endométrio, ele vai se chamar de endometriose. Então, a gente tem 3 nomes para a mesma doença. Especificamente, como a Ju perguntou, no ovário, quando tu tem doença de endometriose, ela vai crescendo e se chama endometrioma, e ele está relacionado a uma situação específica, que ele reduz a quantidade de óvulos numa velocidade maior do que é o normal. Então, a pessoa, as mulheres, elas na idade fértil delas, que varia entre mais ou menos os 12 anos até os 45, mais ou menos 40, 45, elas vão ter uma quantidade X de óvulos que vai gradativamente diminuindo à medida que ela vai ficando próxima aos 40 anos. Quando o paciente tem endometriose no ovário e se chama endometrioma, essa reserva ovariana, a reserva seria a quantidade de ovos que ela tem, se ela for comparar com uma mulher que não tem endometrioma, a reserva ovariana dela muito possivelmente vai estar menor. Ou seja, o tempo que essa pessoa tem de possibilidade de ficar grávida pode reduzir por causa desse endometrioma. E uma outra pergunta que ela fez é risco de ruptura do endometrioma. Os endometriomas, eles podem ir crescendo, os pacientes têm endometriomas de 1, 2, 3 centímetros, mas sempre que o paciente tiver um endometrioma de 4 centímetros ou mais, existe um risco aumentado de ruptura. E aí, como alguns dias atrás eu acabei operando um paciente com suspeita de apendicite, na verdade o paciente tinha um endometrioma roto, tinha um monte de sangue de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque ele não vazou de dentro do vaso sanguíneo, e sim de dentro de uma cápsula, então é um sangue escuro e causa dor, e o paciente teve que ser operado de urgência. Ainda bem que a gente conseguiu operar por vídeo, porque dependendo do lugar onde o paciente vai, se acha que é apendicite, dependendo do serviço, vai fazer aberto. E aí esse paciente não vai conseguir fazer uma cirurgia tão adequada, é diferente, vai ter já uma cicatriz maior, mais aderência, e essa paciente, no futuro, vai passar por uma cirurgia de remoção dos focos de endometriose, porque a cirurgia de urgência não faz isso, nem é indicado. E quais são os riscos de a gente ter endometriose no ureter? O que isso pode causar a longo prazo? Quando a gente começou a falar no início sobre tratamentos medicamentosos ou tratamentos cirúrgicos,
Em algumas localizações, a gente sempre explica para o paciente que existem riscos maiores e, às vezes, não é muito adequado o paciente ficar usando medicação e postergando o tratamento cirúrgico. No ovário é um deles, no endometrioma. Na lesão muito próxima à ureter é outro, e nas lesões intestinais é uma outra situação também peculiar. Ureter, como a Ju perguntou, ureter é um caninho fininho, tá, que leva o produto que é resultado da função do rim, que o rim vai filtrar o sangue e as substâncias que não são necessárias para nós, ou enfim, os dejetos, vão sair pela forma líquida, pelo xixi, só que ele é levado até a bexiga por esse canal, que é chamado ureter. Ele passa muito próximo aos ovários, muito próximo ao colo do útero, e como a endometriose é bem comum nessa localização, ele pode, com o tempo, ser acometido por essa doença, porque a doença ela vai crescendo e esse processo vai se causando uma reação do organismo que ataca a doença, causa uma inflamação, e com o tempo essa inflamação pode virar uma fibrose. E isso pode causar um estrangulamento, um estreitamento desse caninho, que é chamado ureter, e esse paciente pode ter dor lombar, pode ter alterações renais e pode até o paciente perder a função desse rim. Como a gente tem 2 rins, com um só é possível ter uma vida praticamente normal, mas o ideal é ter os 2. Então, não esperar o paciente ter complicações para tratar a doença, tem que se pensar antes nisso. Então, é uma situação que a gente sempre recomenda o paciente procurar ajuda, não esperar ir levando, como algumas pessoas acabam fazendo. Então, agora falando de um viés mais aberto, qual é o grande problema da endometriose? Além da infertilidade, ela pode causar dor crônica, ela pode então levar a paciente também a fazer uma cirurgia de urgência, de emergência? Na prática diária a gente pega inúmeras situações. O mais comum são os pacientes com queixas crônicas de dor, de cólicas menstruais intensas. O quadro típico do paciente que procura no consultório é um paciente que está entre 28 anos e 32 anos, essa é a média mais ou menos dos pacientes que procuram. O paciente, quando vai questionar o paciente de algumas situações, o paciente relata e concorda que ele sempre teve, desde a primeira menstruação, cólicas que chegam a ser até incapacitantes, porque quando eu pergunto ao paciente, olha, lá no colégio você chegava a ter que faltar aula, o paciente começa a relembrar e diz, é verdade, eu faltava aula uns 2, 3 dias por mês, porque era muito forte as minhas cólicas. E isso, com o passar do tempo, pode ter alguma modificação, o paciente pode começar a tomar anticoncepcional e isso costuma melhorar. Lembrando que o anticoncepcional normal, ele é um remédio que vai acabar tirando, não é uma intenção do médico que prescreve isso, mas é um remédio que vai acabar tirando a dor do paciente, mas ele não modifica a evolução da doença. Então, ele não é um tratamento? Não, ele não é um tratamento, mas acaba o paciente ficando aí com... muitos pacientes começam a tomar anticoncepcional com 15, 16 anos e até os 24, 28, enquanto ele não parar a medicação, ele fica assintomático ou oligossintomático, que oligo quer dizer pouco, a gente fica com sintomas aceitáveis para ele. E quando vai no consultório ou por infertilidade ou porque a dor piorou, o paciente, quando é questionado, ele começa a entender ele mesmo, fazer o diagnóstico. Realmente, eu vinha bem, depois que eu parei o remédio piorou, e agora eu voltei de novo à medicação, mas não funcionou mais, porque o que acontece? Como o anticoncepcional ele não é tratamento, ele vai protelando, a doença vai progredindo, e chega num ponto que a doença tem um volume maior e o remédio acaba não sendo suficiente. Então, é bem comum o paciente lá, por 28 anos, consultar porque está pior, ou porque ele escutou uma vizinha que tinha uma coisa semelhante e operou e era endometriose. E como é a questão do DIU, Mirena? Eu sei que o DIU não medicamentoso, ou seja, o de cobre, prata, ele não é indicado para paciente com endometriose, mas e o DIU, Mirena? Como ele funciona? O uso de dispositivo intrauterino, que a abreviatura é essa, né? DIU, eles existem 2 principais no mercado, o não medicamentoso, que aí pode ser de cobre ou cobre e prata, e o medicamentoso, que existe o Mirena, e agora um mais novo, que é também do mesmo fabricante. O DIU não medicamentoso,
para pacientes que não têm endometriose, é comum aumentar o fluxo e o paciente ter um pouco mais de cólica. Para o paciente que tem endometriose, sabendo ou não sabendo disso, o paciente, quando coloca o DIU não medicamentoso, ele costuma piorar bastante dos sintomas, a ponto até do paciente acabar tendo que remover o DIU por não tolerar. O DIU medicamentoso, por ele fazer a inibição da função ovariana, ele vai servir como tratamento. Lembrando que o DIU medicamentoso, o Mirena, ou o outro companheiro dele, que agora não me recordo o nome... Quilena, nomezinho esquisito. Ou Quilena, eles vão ter a função de fazer com que o ovário pare de funcionar, ou bloquear o ovário, que é o nome mais correto, mas se o paciente tiver endometrioma, a eficácia dele para o endometrioma não é boa. Então, o tratamento da endometriose com DIU é possível, é um dos indicados, mas quando o paciente tem endometrioma não é o mais correto, porque a doença continua progredindo no ovário. Agora, uma outra pergunta que eu acho muito interessante é se a mulher ela está próxima do período de menopausa e ela tem dores, tem endometriose ou nessa idade é bem comum a adenomiose, é válido ela operar? Eu tive uma paciente bem recente agora que veio consultar comigo porque ela tinha uma situação especificamente igual a essa. O paciente estava com 50 e alguns anos, 53, 54, se não me lembro agora. Tinha adenomiose, tinha endometriose nos ligamentos e ela tinha uma lesão intestinal, que era de endometriose. Essa paciente já tinha o diagnóstico de pelo menos uns 4, 5 anos, mas o colega, que é de outro estado, o paciente, orientou ela que, como ela estava próxima ao período de menopausa, que uma vez parado a função ovariana, ela ia parar de ter os sintomas. E como ela chegou nessa fase que ela esperava tanto e isso não aconteceu, ela começou a procurar ajuda. O que acontece? A doença, ela pode chegar no período de menopausa e o paciente ficar melhor de sintomas, mas não é o comum. O paciente, quando parar naturalmente de funcionar os seus ovários, que chama esse período de menopausa, dependendo do volume de doença que o paciente tiver, essa doença ela não vai desaparecer, ela só vai parar de crescer, o organismo vai continuar combatendo esses focos e esses focos vão virar o quê? Vão virar fibrose. Então, dependendo do volume de doença que esse paciente tinha no período da menopausa, porque como a doença ela vai tendo uma progressão, esse paciente vai ter os sintomas relacionados à fibrose. Então, fibrose na região pélvica, como a gente tem uma vasta inervação, inclusive vai inervar a bexiga, vai inervar o intestino, tem vários nervos sensitivos, não só para inervar esses órgãos, mas também para a sensibilidade do períneo. Então, esse paciente pode continuar com dor. Então, é um paciente que não é porque ele entrou na menopausa, ele tem dor, mas aí o médico disse, não, mas vai entrar na menopausa, não precisa fazer mais nada. Não se convençam com isso. Se o paciente tem sintoma, tem que tratar. E chamando a atenção, o que a gente sempre fala aos pacientes o paciente que é muito sintomático, esse paciente ele tem que ter uma atenção especial, porque em qualquer área da medicina que a gente tenha pacientes com dor crônica de longo tempo, muitas vezes tratando o foco do problema, a dor pode persistir. Tá? Então, é isso que a gente sempre tenta frisar para os pacientes. Não fique com dor e achando que está normal, isso vai ficando assim, porque se o paciente tiver dor por muitos anos, a via de acesso à dor, a via que se cria, o caminho que se cria para o cérebro, ele pode ficar perpetuado e o paciente, mesmo tratando o foco original do problema, o paciente pode ficar com dor. Que aí é o que nós chamamos de dor crônica, isso? E as formas de tratamento para a dor crônica seria medicamentosa com um especialista. Aí vai depender do que o paciente tiver de sintomatologia. Você já trouxe mais ou menos qual o perfil do paciente que mais procura, mas se a gente puder frisar novamente, por que você acha que tem tanta demora na busca por um especialista? Eu recebo as pacientes, então eu sei que a idade varia aí a partir dos seus 35 anos, quando já tentou por 1, 2 anos engravidar, não conseguiu, e aí sim foi fazer então uma pesquisa por exames de imagem. Então esse mesmo é o perfil da paciente, uma paciente com idade aí de 30, 35, 40 anos, se puder falar um pouquinho sobre isso?
É, no consultório, no dia a dia, eu tenho duas apresentações de perfil de idade, assim. O paciente com 28 anos, entre 24 e 28 são os mais comuns de mim, mas principalmente 28 anos, e o paciente acima dos 35 anos. Tá? Essa é as duas idades que mais aparecem no consultório. 28 anos são os pacientes que vão ter uma boa reserva ovariana, ou seja, ele tem uma quantidade de óvulos boa, e é um paciente que geralmente está com muito sintoma e aí procura a consulta médica. Esse é um perfil de paciente, com várias opções de tratamento, e o paciente tem o tempo ainda de decidir por tratamento medicamentoso, se vai querer fazer tratamento cirúrgico ou se acha que é o ideal nesse momento. Então, é um paciente que abaixo dos 30 anos tem algumas, ainda tem um leque de opções ainda para ser tomado. O paciente com mais de 35 anos é um paciente que já tem uma reserva ovariana mais limitada. Naturalmente, o paciente, independente se ele tiver endometriose ou não, é um paciente que já tem uma chance de engravidar de 5%, mais ou menos, então bem menor que os pacientes abaixo dos 30 anos. E é um paciente que procura, muitas vezes, não é por muito sintoma, e sim porque o paciente não está conseguindo engravidar. Então, esse paciente já é uma abordagem um pouco diferente, porque a reserva ovariana dele já é menor, natural, porque está chegando próximo aos 40, e é um paciente com uma situação, geralmente um paciente com alguma profissão, onde ele teve uma demanda maior do seu empenho pessoal, seja de uma empresa, seja de um banco, enfim, tem várias situações, e aí esse paciente geralmente é um paciente que já é meio candidato à cirurgia para remoção de focos, para tentar aumentar a chance de gestar. Eu não comentei antes, mas a endometriose ela é uma doença que está presente nas mulheres na idade fértil em 10 a 15% das mulheres. Tem subido, a gente falava em 10, mas tem alguns trabalhos mostrando já em torno de 14% das mulheres. A gente acha, quando a gente conversa com outros colegas, que esse número é um pouco maior, mas isso com o tempo vai se mostrar, porque tem muito paciente que fala sobre os sintomas e acaba descobrindo bem posteriormente o seu problema. Mas, então, de em torno de 10% dos pacientes a 15% dos pacientes de idade fértil têm endometriose na nossa população no geral. E desses pacientes, mais ou menos, se nós falar em 10%, então de cada 100 pacientes nós vamos ter 10 com endometriose. Desses 10 pacientes em 100, 3 deles vão ter dificuldade de engravidar em decorrência da endometriose. Então, do montante de pacientes com endometriose, 30% deles vão ter dificuldade de engravidar relacionado à endometriose. Então, não é 100%, não é eu tenho endometriose e eu não vou engravidar. Isso não é uma verdade, mas claro que uma porcentagem desses pacientes vai ter sim dificuldade para engravidar pela doença. Mas aí, nesse sentido, também hoje, com a tecnologia, a gente tem outras opções, a FIV, enfim, que num futuro a gente vai trazer um especialista nisso, um fertileuta. E também a importância do médico fertileuta nestes casos em que a paciente tem essa infertilidade, essa dificuldade de gestar. Se tu quiseres falar sobre isso também, o quão importante é buscar um fertileuta, então um médico especializado nisso. O paciente que tem, fugindo um pouco assim, está dentro da conversa endometriose e infertilidade, mas a infertilidade existe por alguns outros motivos, não exclusivamente por endometriose. Mas no nosso caso, no nosso nicho de atuação, que é a endometriose, a infertilidade é um dos problemas que ela pode causar. O fertileuta é o médico que talvez muitas pessoas não viram falar ainda, mas é o médico especializado em fertilização humana. Ele é o médico que vai orientar o paciente no que fazer, o que precisa ser feito sobre a sua situação, vai pesquisar sobre a reserva ovariana. Dependendo da situação, o fertileuta vai indicar a coleta de óvulos. Há muitos pacientes, a gente até comenta sobre isso. Seria assim o mundo ideal o paciente poder ter os seus óvulos guardados, eu não digo óvulos como um todo, né? Mas o paciente ter, olha, eu tenho congelado 10 óvulos, porque o que acontece, independente se o paciente está
com 30, 35 ou mais, ele já tem os óvulos reservados. Se ele não conseguir engravidar de uma forma natural, ele tem essa opção a hora que ele quiser. Uma das dificuldades que a gente enfrenta, e acredito que o fertileuta seja a mesma situação, é o paciente muito próximo ao final da sua reserva ovariana decide engravidar. Aí é uma situação um pouco mais difícil, mas a gente pega bastante paciente assim, e aí é onde o fertileuta tem a sua atuação máxima. E quais são os exames utilizados para o mapeamento da endometriose? A endometriose, ela, por ser uma doença que pode ser muito sintomática ou praticamente sem sintoma nenhum, os pacientes muitas vezes acabam demorando para fazer o diagnóstico quando é muito sintomático, porque usando algumas medicações tipo anticoncepcional oral normal, ele pode ficar com sintomas muito brandos. Então, o paciente acaba encarando isso, até ele ou até mesmo pela sociedade ou pelos vizinhos ou pelo doutor que viu o caso dele lá quando ele tinha 15 anos, que ter cólica é normal, mesmo que ele fique 2 dias sem poder trabalhar ou que tenha desmaios, e aí ele começa a tomar anticoncepcional e isso melhora muito, 80%, 90%, e aí o paciente vai levar mais 10 anos para poder fazer o diagnóstico. Muitas vezes o paciente tenta, que é isso que eu vejo na prática do dia a dia, o paciente está tentando ver o que ele tem que está errado e ele recebe o diagnóstico de que é um problema na cabeça dele ou que isso é uma coisa porque está muito ansiosa. Síndrome do intestino irritável também. Então, o que acaba dificultando o diagnóstico seriam situações que são levadas pela sociedade no geral como normal, e ajudando isso ainda a dificuldade do exame de imagem conseguir enxergar essa doença. Então, o ultrassom normal não consegue ver, é difícil, muito difícil. No caso, o ultrassom esse ultrassom que pede de abdômen total. De parede, o ultrassom que faz de parede abdominal, que vai ver o abdômen todo, ele tem muitos tecidos interpostos, então fica muito difícil de fazer o diagnóstico. Então, o ultrassom ideal, é o que é considerado o exame para se fazer para pesquisa de endometriose, é o ultrassom transvaginal, porque se você tentar pensar o que eu quero, se a doença é ao redor do útero ou muito próximo ao útero, quando eu vou botar um transdutor, que é a parte do aparelho onde ele vai fazer o som e vai captar esse som de novo, ele está junto, está grudado no colo do útero. Então, esse é o exame para poder tentar fazer o diagnóstico. Mas o transvaginal normal, com preparo intestinal ou sem? Sem já consegue mapear? Não, e aí isso é outra situação. Associado a esse exame específico, que seria transvaginal, ainda assim tem que fazer o preparo intestinal para aumentar ao máximo a possibilidade de tentar fazer o diagnóstico. E tudo isso ainda tem que estar associado a um médico, porque quem faz esse exame é um médico, tem que estar associado a um médico que tenha uma experiência grande com o diagnóstico dessa doença, porque senão, infelizmente, não vê. Um ultrassom que o paciente consegue fazer diagnóstico um ultrassom aí de 40 minutos, 1 hora, o colega examinando, porque ele tem que pesquisar, o paciente vai se queixar um pouco de sintoma, ele ali naquele local onde está doendo é exatamente onde ele vai direcionar mais o transdutor, e isso vai ser observado as alterações. Elas são muito discretas, mas é para isso que tem um médico treinado para isso. Um outro exame é a ressonância pélvica com preparo. Ela também pode fazer o diagnóstico. É um exame também de boa qualidade, que consegue fazer o diagnóstico, mas é reservado mais para tentar diagnosticar lesões intestinais. Eles são sobreponíveis, um exame com o outro. Eu dou preferência para o ultrassom, porque ele é mais dinâmico e o colega consegue ter um mapeamento melhor. Ele é mais assertivo, digamos. Mas desde que feito numa clínica especializada na endometriose. Uhum. Uma pergunta bem importante, a esterectomia, que seria a retirada do útero, ela é a resolução da endometriose? Os pacientes, muitos têm essa ideia. A endometriose, quando ela estiver no útero, chamado de adenomiose, na parte muscular do útero, sem dúvida nenhuma, tu vai remover os focos que estão dentro do útero. Então, isso vai melhorar muito os sintomas do paciente. Mas ele não é o tratamento definitivo, até porque a gente fala para o paciente que a endometriose é considerada uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai ficar por muito tempo com o paciente. Ela vai, se
tiver um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, esse paciente, quando entrar na menopausa, ele muito provavelmente vai diminuir muito seus sintomas ou até não ter mais sintomas. Mas um paciente que tem uma sintomatologia muito expressiva e nunca fez tratamento nenhum, quando ele tiver a menopausa, a doença vai ter aquele processo que eu expliquei, trocar os processos ativos inflamatórios por uma cicatriz, uma ou várias cicatrizes, e essas cicatrizes podem sim dar sintomas. Mas um dos tratamentos da doença é a remoção do útero quando a doença está no útero, mas não é situação obrigatória. Olha, doutor, eu não vou fazer o tratamento cirúrgico porque eu não quero remover o útero, mas não é uma situação necessária obrigatoriamente, tá? Então, faz parte do tratamento se o paciente tiver doença no útero, mas não é o tratamento de endometriose igual à remoção do útero, não. Ela é uma doença estrogênio dependente, então o útero ele não produz o estrogênio, no caso. E nesse sentido, não seria, então, a cura da endometriose. Até por ser uma doença crônica, ela não teria uma cura, correto? Na verdade, a gente considera diferente, por exemplo, de pressão alta. Eu sempre comparo com outras doenças, que o paciente que tem pressão alta, ele vai ter pressão alta provavelmente pela vida inteira, se ele não tiver nenhuma situação que cause a pressão, porque tem muita gente que tem pressão alta por herança familiar. Ele tem algumas características, desenvolve pressão alta e aí para o resto da vida dele. A endometriose, ela também tem uma característica de herança familiar, principalmente se os familiares de primeiro grau, irmãs ou mãe, tiver endometriose, a chance da pessoa, da mulher ter é alta. Tá? Mais ou menos 7 vezes em relação à população comum. Mas a endometriose é uma doença crônica, mas com uma data de fim. Então, pelo menos quando terminar, parar a função ovariana, esse paciente vai parar de ter novos focos, porque, como a Ju falou, a doença é dependente do estímulo do estrogênio, que quem produz é o ovário. Então, quando o ovário parar de funcionar de uma vez por todas, a doença para de progredir. Aí é aquilo que eu falei, se o paciente tem poucos focos, ou se ele já fez uma cirurgia e fez uso de bloqueio de remédio, fez um bloqueio ovariano com medicação por um período, a doença entra num estado de latência. Então, pode ser que esse paciente fique livre da doença aí por 10 anos, 15 anos às vezes, e aí coincide com o período da menopausa, acabou a doença. Então, é uma doença crônica porque tem um período muito longo de doença, mas ela consegue ser finita, sim. Mas no caso, com a menopausa, o mesmo paciente que já está na menopausa aí há 1, 2 anos, se ele tinha endometriose, tem endometriose, fica difícil de falar assim, mas ele ainda tem as dores, os sintomas da endometriose, ele pode fazer a cirurgia também. Mesmo ele não tendo mais essa produção de estrogênio, ele não a paciente não menstruando, não tendo ciclo, ela ainda pode ter as dores, os sintomas da endometriose. Pode, pelo processo de fibrose, pode. Sim. Uhum. Agora, falando um pouquinho do tratamento auxiliar, sobre como a dieta anti-inflamatória auxilia, a gente tem também a fisioterapia pélvica, a prática da atividade física. Se o paciente optar, por exemplo, em só fazer esse tratamento auxiliar e não o medicamentoso ou cirúrgico, a doença para de crescer? A doença pode diminuir, por exemplo, ou não? Não tem relação? O que eu vejo na prática diária é os pacientes, alguns, infelizmente não são muitos, mas alguns pacientes têm uma melhora muito grande com a mudança de hábitos. Tá? Isso está incluso a mudança de alimentação, a inclusão de práticas, atividade física, práticas esportivas, e associação de fisioterapia pélvica. Então, o que eu explico aos pacientes? É uma tentativa, tem pacientes que melhoram muito a ponto de nem quererem tratar de outra forma. Claro que a doença, ela provavelmente ainda vai estar evoluindo, porque o ovário produz hormônio, né? Não tem como não evoluir. Mas se o paciente tiver uma boa resposta com tratamento não medicamentoso, a gente pode manter, desde que o paciente faça um acompanhamento e uma série, a gente fala que seria fazer um acompanhamento com imagem, porque a gente não tem como saber como está lá dentro, mas com imagem consegue. Então, fazer um acompanhamento com exames de imagem num lugar confiável, onde vai ser o mesmo médico que vai examinar o paciente, fazer ultrassom, por exemplo, se o paciente tiver com a doença estável e tiver com sintomas controlados, é possível. Mas na prática diária,
é a quantidade pequena de pacientes que ficam bem a ponto de não precisar usar nada. O normal é o paciente com mudanças do seu hábito de vida ter uma melhora importante, associado ao bloqueio hormonal, o paciente ficar assintomático, associado ao tratamento cirúrgico, o paciente ficar assintomático. Eu tenho algumas situações em pacientes que fazem a cirurgia, isso é uma situação bem comum, o paciente ficar totalmente assintomático. Eu até digo para o paciente, eu tenho medo porque o paciente simplesmente some. E esse paciente precisa, sim, usar o bloqueador hormonal, pelo menos por um período de 6 meses, tá? Porque, dependendo da quantidade de doença que o paciente tem, a gente sabe que a doença vai voltar com uma certa brevidade. Então, os trabalhos mostram que tratamento cirúrgico sozinho, sem nenhuma outra combinação de medicação, o paciente consegue ter um intervalo livre de doença, de sintomas, de 2 a 3 anos. E o paciente que faz o tratamento cirúrgico, com a remoção dos focos, com a remoção adequada, associada a bloqueio hormonal. Esse bloqueio pode ser medicamentoso ou gestação, depende do que o paciente tem de ideia da sua vida, né? Se tem paciente que quer gestar, tem paciente que não quer gestar. Mas os resultados com gestação, cirurgia e mais bloqueio hormonal com gestação, que causam bloqueio, né? Porque uma vez grávido, o ovário não produz mais hormônio até ganhar o neném. Então, esse período aí de 9 meses sem estímulo ovariano, esse paciente consegue ter um intervalo livre de doença de até 10 a 15 anos, relatados na literatura. A cirurgia associada com bloqueio medicamentoso, não gestação, medicamentoso, também tem relatos aí de 10 anos de intervalo livre de doença. Então, a gente sempre fala para o paciente que a cirurgia associada ao bloqueio hormonal é o tratamento considerado padrão. Então, essa é o ideal. Tem pacientes que por decisão própria fazem a cirurgia, por ficarem totalmente assintomáticos, não querem fazer tratamento nenhum mais. Mas não é o que a gente preconiza, mas o paciente é que decide em última instância, né? Após a cirurgia, de quanto em quanto tempo o paciente deve, ou mesmo o paciente que opta por fazer o tratamento medicamentoso, de quanto em quanto tempo ele deve ir ao médico e fazer os exames de imagem também? A gente fala para o paciente que o paciente faz um segmento, que depois da cirurgia, imediatamente após a cirurgia, a gente já tem um retorno desse paciente uma semana depois e depois um mês depois. E após isso, a gente pede para o paciente fazer um segmento semestral. Aí, claro, se o paciente ficar ainda com algum sintoma, alguma situação específica, o paciente volta antes, mas se não, o semestral é o suficiente. Acho que hoje seria isso. Nós fizemos um resumo da doença, então. Em breve iremos convidar algum especialista, um fisioterapeuta pélvico, um médico especialista em dor crônica. A gente vai, então, cada episódio estar trazendo um convidado para trazer mais informações para vocês. Gostaria de agradecer, então, a cada um de vocês que está nos assistindo aqui e reforçar que esse podcast ele tem o intuito de informação, de levar cada vez mais informação para vocês, pacientes, ou quem também não é paciente. E se vocês quiserem nos acompanhar, eu digo nos acompanhar porque eu ajudo o Roger aí nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é o Dr. Roger Berceau. Também estamos iniciando aí, então, a caminhada no YouTube com um podcast. Em breve teremos um site bem interessante com algumas informações. E também estamos no TikTok. Estamos lá, bem com esse intuito de informar vocês. Essa ideia já vinha sendo amadurecida. A gente vê o quão importante é trazer o máximo de informação possível para os pacientes, porque é difícil, assim, para o leigo, né, quem não é médico, ter algum sintoma e não se conseguir fazer o seu diagnóstico, porque a gente diz e usa isso até como um slogan, né? Sentir dor não é normal, o paciente não tem que sentir dor, é muito difícil. As dores, se eu falasse aqui de todas as principais situações onde os pacientes me contam, ia ficar muito tempo, mas os pacientes têm situações de dor de 15 anos com dor e nunca ninguém fez o diagnóstico, e hoje em dia isso está mais fácil e é possível sim. A gente vai tentar trazer também pacientes que fizeram tratamento, que acho que agora pode, né?
A partir Pode? de março, Ah. nossa advogada vai autorizar a gente a trazer. Porque infelizmente a medicina é uma coisa que pode ter algum charlatanismo e curandeirismo, então o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina proibia muita coisa por algumas situações de medo de acontecer, de fazer propagandas enganosas, mas hoje com a flexibilização que houve, a gente tem pacientes que estão dispostos a poder falar sobre, e o objetivo nosso é exatamente atingir as pessoas que têm o sintoma e que não sabiam, porque isso é muito comum no consultório, o paciente me relatar exatamente isso: doutor, eu vi o seu vídeo e eu vi que eu sinto coisas parecidas, e aí o paciente começa a contar e não é parecido, o paciente tem o livro inteiro, ele tem tudo que fala sobre endometriose e o paciente sente. E o coitado do paciente ficou ali 5 anos, 10 anos com sintoma e usando remédio, e quando existe o tratamento preconizado, que tem um resultado muito bom, inclusive isso que eu falei, a gente vai trazer pacientes aqui que o relato deles é o que nos estimula cada vez mais continuar fazendo esse tipo de tratamento e tentando trazer informação aos pacientes para as pessoas ficarem bem, ficarem sem dor e ter uma vida normal. Então seria isso. E lembre-se, mulher, sentir dor não é normal. Se você sente dores, procure ajuda. Até breve!